Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma disciplina, mais uma aula da disciplina de semântica. Eu sou a professora Juliana Fogaça e o tema da nossa aula hoje é semântica do léxico. Então, dando continuidade às questões relativas à semântica, nós vamos estudar hoje de forma específica questões relacionadas ao léxico. Na teleaula anterior, nós abordamos questões relacionadas ao significado, ao sentido, né? Já que a semântica, ela é uma disciplina que se debruça sobre as questões relacionadas ao sentido. O léxico, é claro, ela também, né, se relaciona ao sentido, mas nesta primeira aula nós abordamos de forma mais específica o que vem a ser significado, sentido, né? Nós trabalhamos também com máximas conversacionais, com a questão da linguagem, né? A linguagem e a significação, né? As questões relacionadas à linguagem verbal e não verbal, né? Vimos que ambas têm sentidos e são abordadas de formas distintas. Então, trabalhamos todos esses aspectos e hoje nós vamos avançar um pouco mais e vamos trabalhar questões relacionadas ao léxico. Então, vamos observar quais são os aspectos a serem trabalhados nesta aula de hoje. Então, nós vamos trabalhar léxico e significação, né? O que é um lexema? Então, quando nós falamos em léxico, existem alguns termos que giram em torno dessa abordagem. Então, vamos entender o que vem a ser um lexema. Vamos também discutir para que servem as palavras e a relação também, né, entre lexema e palavra, né? Qual que é a diferença entre esses dois termos, as diferenças e os pontos em comuns entre esses dois elementos, né? Estudaremos em seguida questões relacionadas a categorias e categorização de elementos. Então, quando falamos em palavras, em léxico, é importante nós entendermos o que vem a ser categoria, como é que nós realizamos a categorização de elementos. Será que nós categorizamos pensando nos objetos, né, propriamente ditos, ou pensando em questões relacionadas a aspectos linguísticos, né? Então, nós vamos observar o que vem a ser essa categorização, quais os tipos de categorias existentes. Dando continuidade, então, os tipos de categorização, como eu falei, termos e palavras, né? Qual que é a diferença entre esses dois elementos? O que vem a ser a semântica lexical? O que é a semântica lexical estruturalista? Então, nós vamos retomar alguns aspectos do estruturalismo saussuriano para, então, entender o que é a semântica lexical estruturalista. Em seguida, vamos observar aí alguns fenômenos como hiperonímia, hiponímia, sinonímia e antonímia. O que é a significação lexical? Vamos aprofundar mais um pouquinho na questão do lexema e vamos entender também o que é lexia e lema e entender também as questões relacionadas a acepções e definições. Então, vocês podem observar que toda a aula é perpassada por questões que giram em torno do léxico, né? Então, o que é lexema, o que é lema, o que é lexia, o que é palavra. Existem diferenças entre palavras e termos, o que é a categorização, né? Então, tudo que gira em torno do léxico de uma língua, né? E que está também relacionado a questões do significado, da significação, já que estamos tratando de uma disciplina que se chama semântica, ok? Então, no próximo slide, vamos começar a falar sobre léxico, né, e semântica. Léxico e significação. Então, quando nós falamos em léxico e significação, existem algumas relações que nós precisamos retomar, que nós precisamos ter em mente
para entender, né, como que esses dois aspectos se associam em uma língua. Então, quando falamos em léxico, qual a relação entre o léxico e a significação? Qual os aspectos, quais são os elementos que giram em torno dessa discussão? Então, observem lá no quadro. Então, relação entre o léxico de uma língua e a significação. Então, antes de entender a relação do léxico e da palavra, é necessário o quê? Primeiro, conhecer os conceitos que perpassam esses elementos, né, que perpassam a questão do léxico e da significação. Então, palavras, observem no quadro. As palavras, elas são estudadas a partir de diversas perspectivas, né? Então, eu posso ter a palavra sendo estudada dentro da morfologia, quando eu disseco a palavra, né, e tento entendê-la a partir dos elementos que a compõem, né, dos morfemas que compõem essa palavra, os afixos, os sufixos, os prefixos, a vogal temática. Então, é uma perspectiva. E eu posso estudar, né, uma outra perspectiva dentre várias outras, a palavra a partir da sua significação. Então, como que ela significa, né? Onde está a significação em uma palavra? Então, observem no quadro. Nós temos aí um exemplo. Amou, amei e amamos. São formas, o quê? Distintas de uma mesma palavra, com um significado básico e que pode se realizar gramaticalmente de diversos modos, né? Então, amou, amei e amamos são formas distintas aí da palavra, né, do verbo amar no infinitivo, né? Então, elas conjugadas, elas vão ter um significado que é o significado básico de gostar muito, né, de gostar de alguém assim com muita afeição. Então, a palavra, de uma forma geral, mesmo, né, no caso aqui do verbo conjugado, nós vamos ter uma significação básica que está em seu cerne, né? Já o lexema, né, que nós vamos ver logo adiante, é uma unidade abstrata de sentido, né? Então, a palavra, ela pode se alterar, ela pode variar na sua estrutura, mas o significado básico estará lá. Já o lexema, nós temos o quê? A abstração, né? Então, é o significado básico que um determinado termo apresenta. Continuando a falar de lexema, observem lá no próximo quadro. Então, o lexema, né, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, é o significado que faz parte de uma palavra independente do uso em um enunciado específico. Então, nós temos lá o lexema amar. O que significa amar? Gostar muito ou ter grande afeição. Esse é o significado básico, que corresponde à significação lexical, né? Então, independente se eu estou usando a palavra conjugada ou não, a significação, ela está onde? Nesse lexema, né? Então, eu posso usar a palavra conjugada. Então, eu amei alguém de forma muito intensa, nós amamos a disciplina de semântica, você amará a disciplina de linguística textual. Aí nós temos várias palavras conjugadas, mas qual que é o significado básico? Gostar muito, né? Então, essa significação básica é o lexema, tá? E as formas, né, conjugadas, as formas variantes dessas palavras, desse termo, né, seria a palavra. Vamos dar continuidade. Então, o lexema, independente do uso, independente do contexto, o lexema ele está presente em todas as suas realizações. O que é o lexema? É essa significação básica. Se eu usar amar, essa significação irá estar embutida nessa palavra. Se eu uso amo, a mesma coisa. Se eu uso amamos, a mesma coisa e assim por diante. Continuando. Então, uma boa maneira para compreender o que é um lexema é o quê? É consultando a palavra em um dicionário, né? Quando eu vou consultar um dicionário, né, então,
eu tenho lá a palavra. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Palavra amar. Mas eu tenho lá no texto, normalmente não vai aparecer a forma no infinitivo, né? Vamos supor que eu não saiba, né, o que vem a ser amar, né? Então, aparece lá, se nós amássemos uns aos outros. Nossa, o que significa amássemos? Né? Eu não vou procurar amássemos no dicionário. Se eu procurar amássemos, certamente eu não acharei. Então, eu vou procurar o quê? Amar, né? Então, eu vou procurar a forma básica, eu vou procurar o lexema no dicionário, né? As conjugações, as derivações, né? As variações desta palavra, elas não aparecem. Então, para eu saber o significado básico, então eu vou pelo lexema, que seria a forma básica da palavra e que vai me trazer o sentido dela. Mesma coisa, tem lá no dicionário, palavra, tem lá no texto. Né? Uma criança lá está lendo o texto, aparece a palavra cachorras. Claro que criança sabe o que é cachorras, né? Mas é um exemplo. Se ela for procurar no dicionário o que vem a ser cachorras, ela não vai achar. Ela tem que procurar o quê? Cachorro. E aí, nós temos, então, a significação da palavra. Isso é o lexema, ok? Vamos dar continuidade. Então, o conjunto de lexemas de uma língua natural constitui o léxico dessa língua. O termo lexema é usado como sinônimo de palavra, né? Então, normalmente, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente usa, né, lexema e palavra como sinônimos, né? E quando a gente procura a palavra no dicionário, só vai ter uma entrada, como eu falei. Então, no caso, amar, só vai ter a palavra amar. Não vai ter amou, não vai ter amamos, não vai ter amássimos. Então, vai ter uma entrada só que daí, né, cientificamente, semantificamente falando, é o que nós chamamos de lexema. Mas não deixa de ser uma palavra, ok? Dando continuidade, aí nós fazemos aí muitos questionamentos, né, quando nós falamos de palavras. Um deles é para que servem as palavras. Você já pensou sobre isso? Para que servem as palavras? Né, o porquê das palavras? Vamos observar lá no quadro. Então, uma das funções é dar nome o quê? Às coisas. E isso ocorre de duas formas, né? Primeiro, quando usamos uma palavra para nomear alguém ou algo sem que essa palavra esteja necessariamente associada às propriedades da entidade. Então, por exemplo, João. Qualquer pessoa pode ser chamada de João, né? Não tem nada que relacione o nome à pessoa. Então, eu uso a palavra para nomear alguém. E o segundo fator é quando a palavra está associada a certas propriedades que a entidade nomeada deve ter para poder receber tal nome. E aí, sim, inseto. Né? Então, se eu vejo uma formiga, né, por que eu vou falar que aquela formiga é um inseto? Porque existem algumas propriedades que fazem com que eu relacione esse bichinho ao nome inseto. Né? Então, ao fato de ter antena, né? Então, não sou muito boa nessa parte aí da biologia, né? Mas existem propriedades que fazem eu olhar um bichinho e chamá-lo de inseto. Dando continuidade, então, as palavras do segundo tipo, ao nomearem, também indicam o quê? A categoria da qual a entidade faz parte. Então, o inseto é a categoria da qual a formiga pode fazer parte, porque existem elementos que fazem com que eu classifique a formiga como um inseto. O nome formiga, então, representa outra categoria da qual podem fazer parte vários tipos de seres com as mesmas características. E isso é o que nós chamamos de fenômeno da categorização, ok? Então, tudo isso tem a ver com essas questões relacionadas a palavras, a lexemas, e nós chegamos, então, à categorização. Categorias e categorização de elementos. Né? Quem será que criou as categorias? Quem será que criou a categorização de elementos?
como é que nós categorizamos os objetos, como é que nós categorizamos palavras, termos, né? Será que houve alguém que inventou, né, essa forma de nós classificarmos as coisas, as palavras? Vamos observar. Então, de onde vêm as categorias dos elementos, né? Então, são questões difíceis de responder, pois podem estar associadas a diferentes tipos de raciocínio, né? Então, como categorizar? Então, isso pode levar, né, estar associado, relacionado a raciocínios diferentes. Então, uma das respostas é a seguinte, que a categorização é uma classificação de objetos do mundo e não propriamente de elementos da língua. Só existem porque os objetos existem. Então, eu tenho lá vários tipos de canetas, né? Então, eu tenho lá canetas, tenho lápis, tenho borracha, tenho apontador, tenho grampeador. Então, eu pego o meu estojo, né? Abro o meu estojo, jogo tudo em cima da mesa e daí eu quero separar. Eu vou separar a partir de características semelhantes dos objetos que estão no meu estojo. Então, as canetas, elas vão ser separadas das borrachas, que serão separadas dos apontadores. Por quê? Porque tem características semelhantes. Então, eu estou categorizando a partir do objeto. Mas também, continuando, a categorização, ela pode ser o quê? Linguística. Os sentidos das palavras são categorizados. E aí nós associamos com a significação linguística e não só pelo objeto por si próprio. Ok? Então, vamos continuar. E aí, nós temos, então, que as categorias, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser do tipo natural, linguística, formal, clássica, científica, né? E, em muitos casos, né, em alguns desses tipos, a categorização, as categorias, elas resultam da nossa experiência, né? Então, desde quando somos pequenos, nós já começamos a categorizar, né? Então, cada tipo corresponde a uma fase da vida, uma experiência, pode corresponder também à minha atuação profissional, por exemplo. Então, vamos conhecer cada um dos tipos. Então, eu tenho a categorização natural, que fundamenta-se nas experiências que temos desde crianças com o mundo. Então, uma criança, ela pode separar o que é comida do que não é. Chamar de passarinho, cachorro ou bicho alguns animais. Então, quando a criança separa a comida do brinquedo, é uma forma de categorização e está relacionada ao objeto, aquele primeiro tipo de raciocínio, e não tanto a significação, a palavra, né? Vamos dar continuidade. Destaca-se que essa categorização se desenvolve ao mesmo tempo em que os seres humanos aprendem a usar a língua. E até por isso que a gente acaba, às vezes, confundindo, porque ao mesmo tempo que a criança começa a aprender a usar a língua, a aprender alguns termos, ela começa também a categorizar. Mas os raciocínios são distintos. Essa categorização, ela faz a partir do objeto e não tanto pela significação. Vamos dar continuidade. Aí nós avançamos para a categorização linguística. É a categorizações naturais observadas a partir do sistema linguístico. Quando a criança começa a compreender o significado das palavras, né? Cachorro, passarinho, animal, e daí ela começa, sim, então, a partir do significado, da compreensão da palavra. Continuando lá no quadro. Constitui conhecimento linguístico, conhecimento intuitivo que todo falante tem sobre como deve usar e compreender as formas linguísticas. Dando continuidade, nós temos a categorização formal, né? Quando a categorização ela se torna mais concreta, mais reflexiva, né? Então, ocorre quando refletimos
sistematicamente sobre as categorias a fim de nomeá-las e decidir quais membros devem fazer parte delas. A reflexão gera um estudo sistemático das propriedades de uma classe de elementos não espontâneo. Então, é uma categorização que a gente passa a refletir um pouquinho mais. Então, por exemplo, inseto, vertebrado, né? Por que nós realizamos, agrupamos determinados animais aos animais vertebrados? Qual a reflexão que nós levamos para que isso aconteça, né? Então, é mais formal. E ela se relaciona à categorização clássica. Observem lá no próximo slide, que é uma visão voltada, né, para uma visão mais aristotélica, né? Então, as categorias se constituem de determinado número de membros que compartilham entre si propriedades. Então, nós analisamos, refletimos sobre essas propriedades e agrupamos os elementos, né, que tenham as mesmas propriedades ou propriedades semelhantes, né? Então, nós temos aí uma categorização que é uma categorização formal também e tem limites precisos, né? Então, exemplo, o conjunto dos animais. Do ponto de vista biológico, há vários conjuntos, né? Então, dentro do conjunto dos animais, nós podemos ter, por exemplo, dos vertebrados, que contém os peixes, os répteis, os mamíferos. Então, nós vamos ter aí características, propriedades que nos levam, então, a essa categorização clássica, né? Então, são entidades cujos limites são precisos, cujos mesmos membros compartilham das mesmas características, né? Temos ainda a categorização científica, que é o procedimento de categorização também formal, usado no ambiente científico para a classificação de entidades e fenômenos, né? Então, as classificações, elas são ajustadas conforme o progresso do conhecimento, né? Então, aqui dentro da linguística, nós temos em muitas disciplinas, como vocês já puderam estudar, e essas disciplinas, essas áreas da linguística, elas categorizam também os fenômenos dentro da ciência, né? Há pouco tempo, Plutão foi reclassificado, né? Então, por quê? Porque houve uma forma diferente de conceber o que é planeta. Então, isso entra na categorização científica. Continuando, nós temos, então, por fim, que a categorização, apesar da distinção existente entre categorizações linguísticas e formais, há algo comum entre elas. Envolve o uso de elementos linguísticos para a nomeação das categorias e das entidades que fazem parte delas. Então, independente se é natural, se é científica, se é formal, se é clássica, todas elas, de forma consciente ou inconsciente, fazem uso de elementos linguísticos. Termos e palavras. Então, quando falamos em significação, quando falamos em léxico, existem elementos que nós precisamos saber conceituar. Dentre eles, o que é termo e o que é palavra. Observem no quadro. Então, alguns conceitos são importantes e nós não podemos deixar, né, de falar sobre eles. Então, termos são usados para tratar de conceitos e categorizações próprios de uma área de conhecimento. Então, seria a palavra, né? Não tem como a gente também deixar de chamar de palavra, mas o termo seria como se fosse a palavra usada de uma forma mais consciente, né? Então, ó, conceito e categorização próprio de uma área de conhecimento. Se é próprio de uma área de conhecimento, esse termo ele foi criado de forma consciente. Olhem lá agora o que nós entendemos como palavras. São usadas para tratar de conceitos e categorizações da língua natural, compartilhados entre os falantes da língua,
decorre de uma convenção entre os falantes, ou seja, não se realiza de uma forma tão consciente, né? Nós fazemos uso, mas elas estão lá e foram colocadas, né, e são postas no léxico de uma forma mais inconsciente, diferentemente dos termos. Dando continuidade, nós temos exemplos. Então, observe o primeiro exemplo, palavra legume. A palavra legume, né, então, nós temos lá uma significação, né, uma definição vinda do dicionário Wise, que eu retirei do dicionário Wise. Designação genérica dos diferentes frutos e raízes usados na alimentação humana, como, por exemplo, abóbora, pepino, tomate, cenoura, batata e beterraba, né? Então, a gente pode dizer que legume, nesse caso aqui, nesse exemplo, é uma palavra. Nós utilizamos essa palavra e podemos categorizar de uma forma e colocá-la, né, classificá-la na categorização natural? Sim, né? Então, serve para categorizar um alimento que muitas vezes nós comemos no dia a dia. Então, eu vou ao restaurante e eu quero ver quais são os legumes que eu tenho hoje para comer. Então, eu vou ver se tem pepino, se tem abóbora, se tem tomate, né? Então, eu uso de forma natural essa divisão. Então, um restaurante, ele vai lá deixar primeiro uma gôndola para os legumes, uma para as carnes, uma para as verduras, categorizou, né? Uma categorização natural. Agora, olhem outro exemplo. A gente tem aqui a mesma palavra utilizada na botânica. Então, aqui o conceito de legume é distinto. Ele é mais específico de uma área de conhecimento. Então, trata-se do fruto monocarpelar, característicos das leguminosas, geralmente seco e deiscente, abrindo-se pelas suas duas suturas em duas valvas planas, o que se enrola em espiral ou em helicoide vagem. Então, nós observamos que aqui nós temos uma conceituação mais específica, mais voltada para a botânica, mais voltada para uma área de conhecimento específica. Então, nesse caso aqui, nós temos um termo e não tanto uma palavra, né? E esse termo, nesse caso, ele entraria na categorização, que é o que nós chamamos de categorização científica. Então, a significação de palavras e termos. A significação das palavras decorre de uma convenção, né, entre os falantes, por meio do qual associa-se a um significado a uma forma de palavras. Então, é uma convenção que ela é realizada pelos falantes, de uma forma mais inconsciente. Já que a significação dos termos é realizada por especialistas. Os termos, então, né, ou o termo, a constituição é uma constituição de uma versão diferenciada de palavra e é realizada, como eu já comentei, conscientemente por especialistas, da seguinte forma. Então, a delimitação do conceito, do significado para que esteja coerentemente integrado ao campo de estudo que é usado. Então, primeiro nós temos o conceito, o significado. Depois, a escolha de uma forma de palavra que pode ou não provir de um signo da língua corrente e a associação deliberada entre, né, esses dois elementos. Então, o termo, ele é mais consciente, o termo, ele é mais voltado para uma área de conhecimento. E a palavra, ela também faz parte de uma convenção entre os falantes, só que de uma forma mais inconsciente, né? Convenção por quê? Porque convencionou-se de chamar garrafa, né, esse objeto, de chamar caneta, esse objeto, só que é uma forma inconsciente, não tão consciente quanto o termo.
Pessoal, agora tendo em vista esses conceitos que nós trabalhamos até agora, vamos para a nossa primeira situação problema. Observem lá. Então, você se reuniu com alguns dos seus amigos para jogar stop. Alguém aqui já jogou stop? Acredito que a maioria, né? Como tem estudado muito sobre semântica na faculdade, surgiu a seguinte polêmica. Na rodada em que foi sorteada a letra T, um de seus amigos incluiu na categoria fruta a palavra tomate. Só para relembrar, como que a gente brinca de stop? Então, a gente vai lá e pensa em algumas categorias. Então, coloca lá nome, cidade, estado, país, cor, fruta, programa de TV. São categorias. E aí nós escolhemos, né, de alguma forma, qual letra que nós precisamos para brincar aquela rodada, né? Então, letra T. Então, eu vou colocar um nome com letra T, uma cor com a letra T, uma cidade com a letra T, uma fruta com a letra T e assim por diante. Dando continuidade lá. Vários dos outros participantes disseram que ele não deveria receber pontos por aquela palavra, pois não é correto dizer que o tomate seja uma fruta. Talvez um fruto, mas uma fruta não. E lá na brincadeira está pedindo para indicar o quê? Uma fruta. Outros participantes disseram que ele está correto, pois tomate é, de fato, fruta, apesar de todos estranharem essa classificação. Então, a confusão está instaurada. Uns concordam e outros não. Para solucionar o problema, você decidiu intervir, lançando mão de seus conhecimentos sobre o funcionamento do léxico e da categorização linguística científica. Olha só como que é interessante. Semântica também serve para essas horas de entretenimento, né? Então, lá na brincadeira, né? Então, vamos supor que você esteja brincando de stop com seus colegas, é possível, sim, pensar nos conhecimentos adquiridos por meio da disciplina de semântica. Vamos dar continuidade. Então, seu papel na solução desse problema será dizer, com base na distinção entre a categorização científica e a categorização em língua natural, se tomate pode ser considerado uma fruta nesse jogo, justificando sua resposta. E aí nós temos, então, a solução dessa situação problema a partir desses conceitos. Observem lá. Então, primeiro, não costuma ficar claro se essas categorias decorrem de categorizações linguísticas ou científicas, né? Então, não dá, quando a gente elenca, né, lá na brincadeira do stop, a gente não deixa claro se é científico, se é linguístico, se é como a maioria das pessoas chamam um determinado elemento, ou se é como aparece no dicionário, ou como aparece no dicionário de botânica, né, de repente, né? Isso não fica muito claro. Ninguém senta para brincar e vai falar, ó, então vai ser dessa forma. Não, não é assim que funciona, né? Vamos dar continuidade. Considerando que a palavra que nomeia a categoria é fruta, então, quando foi decidido na brincadeira, quando foram decididas decidido na brincadeira as categorias, certamente a gente coloca lá fruta, né? Então, ninguém escreve fruto. Então, ficou decidido que seria fruta. Dando continuidade. Não costuma, então, ser usada como termo científico, mas como um termo linguístico, natural, que nós utilizamos no dia a dia. E não fruto. É possível concluir que tomate não entra na categoria fruta, independentemente do tipo de categorização aceito. Enquanto elemento lexical não terminológico, a palavra fruta designa quaisquer frutos, pseudofrutos ou infrutescências que podem ser ingeridos em estado cru e geralmente sem a necessidade de preparos específicos. O tomate não atende a esse critério, né? Então, uma coisa é falar assim que eu vou comer goiaba. Então, eu pego uma goiaba, né? Eu vou lá no pé de goiaba, lá na árvore que dá goiaba, e vou comer uma goiabinha, né? Difícil acontecer isso com o tomate. E se nós pensarmos, né?
a fruta, ela acaba sendo, ela tem propriedades que fazem com que eu categorize melancia, uva, goiaba, manga, nessa categoria fruta, diferente dos legumes que o tomate estaria mais ligado. E eu já vou contar por que dessa confusão entre fruta e fruta em relação ao tomate, né? Por fim, não foi usada a forma fruto para representar a categoria, e tomate é fruto. Portanto, né, a pessoa que colocou o tomate como fruta ficou sem a pontuação, né? Então, com propósitos culinários, o tomate, ele não é considerado uma fruta. Se eu for pensar na categoria natural, se eu for pensar na palavra, na sua acepção utilizada no dia a dia, né? Tomate é um legume, não uma fruta, né? E outro aspecto é que lá eu até anotei aqui, em 1887, nos Estados Unidos, existia a tarifação para os alimentos. Então, existia tarifação para legumes, mas não existia tarifação para frutas. Então, o que resolveram fazer? Resolveram categorizar o tomate na categoria fruta. Né? Então, por isso dessa confusão. Essa confusão surgiu lá no século XIX, né? E ela se estende até hoje. Tem gente que fala que tomate é fruto, tem gente que fala que tomate é fruta. E essa confusão se estendeu e por isso que gera essa discussão, né? Mas tomate, de uma forma geral, é um legume. Tudo bem? Vamos para, então, a nossa próxima situação, problema. Pessoal, essa daqui não é bem uma situação problema, é uma atividade, né? Então, observem lá. A categorização pode ser compreendida como a organização da experiência humana em conceitos, havendo rótulos linguísticos a eles associados. Partindo dessa definição, podemos identificar diferentes tipos de categorização que se caracterizam pela espontaneidade ou pela reflexão sistemática para a identificação das categorias e de seus membros. Né? Então, é uma conceituação que foi retirada também do dicionário Wise. Baseando-se nessa informação, assinale a alternativa cujo termo designa de forma genérica as categorizações decorrentes da reflexão sistemática sobre as entidades fenômenos. Né? Então, nós sabemos que a categorização natural, ela não é tão sistemática assim, né? Porque é aquela primeira categorização que nós realizamos quando nós somos crianças, que está mais associada às características do objeto do que propriamente a significação linguística. Temos a categorização linguística, continuando lá no quadro, que é uma categorização que aí sim está um pouco mais relacionadas ao uso e à compreensão da palavra. A categorização científica, que é um tipo também de categorização formal. E, por fim, a categorização formal e a verbal. A verbal eu associaria à linguística. Mas quando nós falamos em categorização sistemática sobre entidades e fenômenos, né, eu enquadraria essa categorização à categorização formal, que é aquela em que nós nos debruçamos sobre o fenômeno, nos debruçamos sobre as entidades, sistematizamos as características próprias dessas entidades, as características que são comuns, e aí, então, realizamos a categorização. Então, por isso, categorização formal, que, né, não deixa de estar, de uma certa forma, associada à categorização científica, ok? Vamos tratar agora sobre semântica lexical. O que vem a ser a semântica lexical? É a semântica das palavras, é a semântica que trata a respeito
da significação do léxico da língua, né? Então, como que ela acontece, de onde ela surgiu. Vamos estudar um pouquinho esses aspectos. Então, a semântica lexical, ela lida com a significação das palavras, ou mais precisamente, com a significação dos lexemas, né? Da significação básica das palavras que constitui o léxico de uma língua. Os significados lexicais são significados que podem ser reconhecidos como pertencentes a uma palavra da língua, mesmo quando essa palavra não está sendo usada em uma sentença. Então, por exemplo, eu não preciso, né, ouvir a palavra pressa ou ler a palavra pressa em um texto para entender a sua significação. Então, a palavra não precisa necessariamente estar relacionada a um contexto para eu compreender a significação. Até mesmo porque a semântica, ela trabalha, né, com a significação que é posta no texto e que não necessariamente precisa estar envolta a um contexto, ou seja, quem escreveu, quando escreveu, o porquê escreveu, para quem escreveu, em que veículo foi veiculado, não, né? Então, a palavra pressa, independente de como ela está sendo usada, ou quando ela foi usada, ou por quem ela foi usada, eu consigo depreender a significação dessa palavra por ela mesma, né? Então, pressa seria o quê? O fato de alguém ou de algo ter aí a sensação ou ter a necessidade de que algo aconteça de uma forma rápida, rapidamente. E aí, a partir dessa discussão da semântica lexical, que envolve a significação das palavras, eu trouxe alguns questionamentos. Observem no quadro. Então, palavras e significados. É mesmo possível dizer que exista algo no mundo que pode ser chamado de língua? Esse algo se constitui de palavras e significados previamente estabelecidos? Então, quando uma pessoa nasce, as palavras, os significados de uma língua já estão estabelecidos, né? Então, são questionamentos. Observem outro questionamento. Onde estão essas palavras e onde estão esses significados? Onde encontramos as palavras? Onde encontramos os significados? E, por fim, os significados existem independentemente de nós, né? E aí entra, né, uma retomada de conceitos que diz respeito ao estruturalismo de Saussure, né? Então, quando nós nascemos, né, será que a língua ela já existia? Sim, né? Quando eu nasci em 1980, né? A língua portuguesa já existia há muito tempo, as palavras da nossa língua já existiam, os significados da nossa língua já existiam. É claro que, né, com o tempo, a gente sabe que a língua não é um mecanismo estático, ela evolui, muitas palavras vão surgindo, mas a maioria das palavras já existiam, já estavam lá quando eu nasci, né? Então, aí nós precisamos revisitar Saussure para entender, né, o porquê disso. Observem no quadro. E aí nós relacionamos, então, a semântica lexical, né, ao estruturalismo. Lembrando que quem foi Saussure? Saussure foi o pai da linguística moderna, responsável pelo estruturalismo linguístico, né? Ele foi responsável por alçar os estudos da linguagem ao status de ciências, então lá no século XX. E observe, então, qual a reflexão que nós temos. Saussure concluiu que a língua é essencialmente social e
independente do indivíduo. Então, apesar de atos individuais, né, apesar das falas dos indivíduos serem necessários para que a língua se estabeleça, ela só existe, de fato, como coletividade. Então, cada um, né, faz uso da sua fala, cada um utiliza a língua de uma forma individual, mas ela só acontece na coletividade. Então, por isso que ela é social e por isso que ela é independente do indivíduo. Ela é independente do indivíduo porque quando nós nascemos, ela já estava lá, né? Então, o indivíduo, ele é necessário para que a língua, de fato, funcione. Porém, não é ele especificamente que irá determinar as palavras e os conceitos. Vamos dar continuidade. As convenções implícitas que associam diferentes significados a diferentes significantes dão origem a um sistema linguístico. Então, a relação entre significados e significantes independe da vontade ou da atitude de qualquer indivíduo, né? Essas relações entre significado e significante, elas já existiam, né? E elas constituem esse sistema linguístico que nos possibilita fazer uso da língua. Mais uma vez, por que ela é independente do indivíduo? Um sujeito, ele pode simplesmente mudar uma palavra, mudar o seu significado? Não, né? Por quê? Porque isso prejudica a comunicação. Né? A língua ela é perpassada por convenções e ela é perpassada por esse sistema linguístico que nós fazemos uso para que a interação aconteça. Continuando lá. O sistema ele se estrutura a partir das relações que seus elementos estabelecem uns com os outros, né? Então, nós temos aí relações que são estabelecidas entre todos os elementos que fazem parte dessa língua, e isso deu origem ao quê? Ao estruturalismo, porque o estruturalismo trabalha, então, com essa ideia de sistema linguístico. Então, as relações de sentido, né? O estruturalismo linguístico, ele contribuiu para o desenvolvimento da semântica lexical, né? Na verdade, o estruturalismo linguístico, ele estabeleceu conceitos que ainda hoje são utilizados dentro da semântica, né? Então, embora o estruturalismo seja lá do século XX, seja a primeira área, né, da linguística considerada, de fato, como uma ciência, né? Ainda assim, nós temos essa contribuição muito forte dentro da semântica. Continuando. As relações que os elementos do sistema linguístico estabelecem uns com os outros levou a semântica estruturalista a dar uma atenção especial às relações de sentido, né? Então, a significação se dá em virtude dessas relações, em virtude das relações que uma palavra se constitui em relação à associação com outras palavras, né? Então, por isso que é um sistema linguístico, né? Então, é isso que faz com que haja, que exista sentido, ok? Vamos abordar a semântica lexical estruturalista, que está relacionada ao estruturalismo de Saussure e que nos traz conceitos, embora o estruturalismo seja uma área da linguística do século XX, né, início lá do século XX, ainda hoje nós temos uma contribuição muito forte desse estruturalismo dentro da semântica, sobretudo da semântica lexical. Vamos, então, observar, né, aspectos relacionados a essa semântica lexical estruturalista. Então, para a semântica lexical estruturalista, as palavras que constituem o léxico de uma língua significam em virtude das relações sistemáticas de sentido que elas estabelecem umas com as outras. E essas relações sistemáticas, o que é importante nós
mencionarmos que não existem essas relações, né? Os sentidos aqui colocados, eles não sofrem influências de elementos extralinguísticos. Então, essas associações, esse estabelecimento de sentidos, eles se dão exclusivamente dentro do sistema linguístico, dentro da estrutura, a estrutura textual, ou seja, aquilo que está posto no texto, independente de elementos extralinguísticos. O que seriam os elementos extralinguísticos, né? Os elementos contextuais, os elementos sociais, históricos, que, de uma certa forma, se nós observarmos dentro da pragmática, por exemplo, podem influenciar um texto, mas na análise da semântica lexical estruturalista, não, né? Então, nós analisamos os fenômenos dentro apenas e considerando apenas o sistema linguístico. E aí nós temos, então, algumas dessas relações. A de hiperonímia, a de hiponímia, a de sinonímia e a de antonímia. Então, vamos observar o que é hiperonímia e hiponímia. A hiperonímia é a relação de sentido existente entre uma palavra de sentido mais genérico e uma de sentido mais restrito. É uma relação assimétrica. A hiponímia, por sua vez, são palavras que têm um sentido mais restrito. Então, a hiperonímia é mais genérico e a hiponímia mais restrito. São chamadas de hipônimos. Estão sempre um nível abaixo do seu hiperônimo. Então, por isso que essa relação aqui, ela é assimétrica, porque o que está abaixo é sempre o hiperônimo. Vamos observar, então, exemplos. Então, primeiro, nós precisamos pensar, então, que entre a hiponímia e a hiperonímia, né, nós temos uma relação, e é uma relação de sentido hierárquica, né? Os hipônimos, como eu já falei, estão sempre em um nível abaixo do seu hiperônimo. Então, são relação de sentidos hierárquicas entre os lexemas. Então, eu tenho lá, por exemplo, a palavra veículo. E nós temos algumas palavras, alguns lexemas, que têm traços, né, propriedades que são comuns e que podem estar relacionadas, né, a essa palavra veículo. Então, por exemplo, trem, carro, ônibus, motocicleta, carroça, caminhão. Qual que seria a palavra de sentido mais genérico? A palavra veículo. Então, veículo seria o quê? Um hiperônimo, né? Porque tem o sentido mais genérico. Já essas outras palavras, nós classificamos como? Elas estão abaixo dessa palavra de sentido mais genérico, né? Então, essas outras palavras nós classificamos como palavras hipônimas. Né? Então, possuem traços semânticos, né, do seu hiperônimo. É um tipo de categorização também? Porque a gente identifica, né, na estrutura hierárquica esses itens lexicais que têm propriedades que são próximas, né? O fato de serem veículos, né, de serem usados para, né, a locomoção. E o hiperônimo, né, como eles podem não ser exclusivos e não haver aí uma exclusividade, porque eu posso falar, por exemplo, eu posso ter um hiperônimo roupa e vestimenta, né? São palavras que são muito próximas. Então, eu tenho o hiperônimo roupa, e quais são os hipônimos de roupa? Então, eu vou ter camisa, calça, camiseta, blusa, suéter. Então, eu tenho um hiperônimo e vários hipônimos. E vestimenta? Vestimenta não é muito próximo ao termo roupa, a palavra roupa, porque eu vou ter hipônimos bem parecidos, né? Eu vou ter os mesmos hipônimos. Da palavra vestimenta, eu também vou ter blusa, calça, camiseta, enfim. E aí essas relações,
elas estão associadas também aos sinônimos. Então, observem lá no quadro. Então, nós temos as relações de sinonímia, quando dois ou mais hiperônimos têm como hipônimos o mesmo conjunto de itens lexicais. Então, roupa e vestimenta, nós vamos ter o mesmo conjunto de itens lexicais. Então, observem lá, a sinonímia é a relação entre as palavras que têm significados próximos. Eu posso falar que existe sinônimo perfeito? Ou que os sinônimos têm o mesmo significado? Não, vão ter significados próximos, mas não que tenham o mesmo significado exatamente, ok? Vamos continuar. Então, é difícil encontrar sinônimos perfeitos. Cada palavra associa-se a elementos afetivos distintos. Nós vamos ter aí conotações diferentes. Então, nós podemos falar, por exemplo, que casa e lar são palavras sinônimas, mas são sinônimos perfeitos? Nós usamos essas duas palavras da mesma forma? Não. Por quê? Porque tem conotações diferentes, né? Quando eu falo casa, a casa está mais relacionada a um tipo de habitação, que diferencia, a casa se diferencia de apartamento, que se diferencia de uma edícula, que se diferencia de um sobrado, né? Já lar não, lar tem uma conotação um pouco mais distinta, porque lar está associada a uma questão mais afetuosa, né? A aconchego, está associada à família, né? Então, embora nós possamos dizer que são sinônimos, não são sinônimos perfeitos, ok? Vamos dar continuidade. A sinonímia, ela pode ocorrer nas diferentes classes de palavras. Então, eu posso ter sinonímia em substantivos, como casa, lar, morada. Em adjetivos, como cansado e fadigado. Então, aqui, ó, embora eu possa dizer que cansado e fadigado sejam sinônimas, né, palavras sinônimas, para mim, fadigado, né, pensando nessa conotação, ela tem uma intensidade maior. Né? Então, embora, né, tenha aí uma significação semelhante, não é perfeita a relação sinonímica. Dando continuidade. Verbos, alegrar e divertir. Conjunções, mas, porém, contudo. E nós temos também as relações antônimas, de antonímia, né? Então, são relações que opõem significados. Não se pode esperar que as palavras antônimas sejam absolutamente opostas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, tranquilidade e eu posso ter a palavra, uma palavra antônima como euforia, dessa palavra tranquilidade, né? Temos aí uma oposição, mas não é exatamente uma relação de oposição absoluta, né? Entre calmaria e euforia, ok? Vamos continuar. Pode ocorrer nas diferentes classes de palavras, assim como a sinonímia. Substantivo, né, bondade e maldade. Adjetivos, feliz e triste. Verbos, vencer e perder. E quantificadores indefinidos, alguém e ninguém. E é importante mencionarmos também que existem palavras que não têm antônimo. Então, se eu falar assim, me dá um antônimo de panela, né? Difícil pensar. Hospital, né? Então, não são todas as palavras que nós vamos ter um antônimo, ok? E nós temos também o campo lexical, né? Então, dentro do sistema linguístico, nós vamos ter aí palavras que se relacionam e por isso elas podem ser colocadas, agrupadas dentro de um mesmo campo semântico. Então, quando as relações entre as palavras se tornam análogas, permitindo agrupá-las de algum modo, e aí nós temos, então, a configuração de um campo semântico. Por exemplo, rede, internet, conexão, modem, navegação. Nós temos aí palavras que estão agrupadas dentro de um mesmo tipo de atividade, a comunicação via internet. Então, são palavras que se relacionam, e aí nós podemos falar, então, que estão dentro de um mesmo campo semântico. E o campo lexical, quando as palavras agrupadas formam classes a partir de relações de hiperonímia
hiponímia, né? E essas classes recebem o nome de campo lexical. Então, eu tenho aqui, ó, hiperônimos, sentimento, vestimenta, lugar. E dentro desses hiperônimos, nós temos os hipônimos. Esses hipônimos, então, são o campo lexical, ó, alegria, tristeza, angústia, ódio, felicidade, desespero. Então, nós temos aí um campo lexical, porque são palavras que se agrupam, né, pensando aí nos fenômenos da hiperonímia e da hiponímia. Quando nós falamos em significação lexical, existem duas áreas que precisam ser mencionadas, que é a lexicologia e a lexicografia. Então, são duas áreas da linguística que têm aí uma abrangência bastante grande e estão muito relacionadas à questão do que vem a ser as palavras, como elas significam e também como elas são estudadas para serem incorporadas a um dicionário. Então, observem lá no quadro. A lexicologia, que tem como aí profissional o lexicólogo, é o estudo das unidades que constituem um léxico de uma língua em seus diversos aspectos. Já a lexicologia, a lexicografia, né? Então, nós temos aqui grafia, que tem como profissional o lexicógrafo, é uma técnica ou estudo da elaboração de dicionários. Então, é o lexicógrafo, né, que se debruça sobre a língua, sobre o léxico da língua, para a produção de dicionários. Então, a significação, né, pensando nas questões relacionadas à significação lexical, nós temos termos relevantes, né, para esse estudo, que é o lexema, a lexia e o lema. O lexema é a unidade abstrata de base do léxico, que pode ser compreendida como um representante, não realizado concretamente, de todas as formas realizáveis de uma palavra. Então, eu tenho lá a palavra correr, né? A palavra correr tem um sentido, né? Então, tem um sentido abstrato, né? Que é o quê? Se locomover de forma muito rápida. Ela não é uma realização concreta, o sentido que está nesta palavra é uma realização abstrata. Quando eu uso essa palavra dentro de frases, dentro de enunciados, então, eu corri ontem, nós correremos amanhã, aí nós temos a realização concreta desse lexema. Então, o lexema seria a entrada do dicionário, ok? Vamos dar continuidade. Então, o lexema, ele representa o significado lexical da palavra, que está presente em qualquer de uma de suas realizações. Então, eu tenho, por exemplo, o lexema chegar. Deixa eu escrever aqui, chegar. Aqui é o lexema, né, que nós temos, que tem uma significação abstrata. Esse lexema, ele pode aparecer em várias realizações dessa palavra, como cheguei, chegou e chegaram, né? Então, aí sim, esse lexema se concretiza. Mas seria a forma abstrata em que nós encontramos no dicionário. Lexia. Lexia é usado quando se quer fazer referência à manifestação discursiva do lexema. Então, é qualquer unidade do léxico, né? Manifestação linguística do lexema. É quando eu concretizo, né? Então, a lexia. Então, comemos, comeremos, comi, né? Então, é essa realização linguística dentro de um enunciado. O lema é a representação canônica de um lexema em um dicionário e corresponde à unidade lexical que introduz o verbete. Então, por exemplo, buscar a palavra onda é a forma com maior destaque no verbete, é o lema, é a palavra entrada, né? Então, igual chegar, né? Chegar é um lema, amar é um lema, é a palavra entrada do dicionário. Então, eu não vou procurar no dicionário, por exemplo, chegássemos, né? Eu vou procurar o quê? A palavra entrada. Continuando, unidade lexical. Em lexicologia e lexicografia,
costuma-se usar o termo unidade lexical para designar de modo genérico a palavra que está sendo analisada em nível lexical. Esse termo, unidade lexical, então vai abarcar tudo. Vai abarcar o lexema, né? Então a significação abstrata da palavra, vai abarcar a lexia, porque dependendo do dicionário nós temos como que essa palavra pode ser empregada dentro de frases, dentro de alguns contextos, e temos o lema, então, que seria a palavra entrada. O léxico corresponde ao conjunto das unidades lexicais da língua, o que inclui as lexias simples e as lexias complexas. Então, o léxico nada mais seria que todas as palavras que nós temos na língua. Quando falo em lexia simples, seriam as palavras simples, né? Pé, gato, cachorro. E as complexas seriam algumas expressões e também palavras compostas, né? Então, pé de moleque, guarda-chuva. Então, tudo isso, né, compreende o quê? O léxico de uma língua. Continuando. O dicionário, então, nada mais é que o inventário de lexemas de uma língua natural. Então, nós temos o inventário, né, de todas as palavras que podem ser usadas em uma língua. E o dicionário, ele vai trazer, então, relações, né, de significados que compreende a significação natural, né, então, aquelas palavras que nós adquirimos de uma forma convencional, mas inconsciente, mas também envolve aquelas palavras, os termos, né, que estão associados, mas a atribuição de conceitos de uma forma consciente, que são realizadas por algumas áreas, né, que são realizadas por estudiosos. Vamos observar alguns aspectos em relação ao dicionário. Então, é por meio dele que nós descobrimos ou confirmamos o sentido de uma palavra, a definição de uma palavra. As informações lexicais não se restringem às informações semânticas. O porquê disso? Porque a gente não procura o dicionário somente para procurar o sentido. Eu posso procurar no dicionário, por exemplo, a regência de uma palavra, a transitividade, eu posso procurar qual classe de palavras que aquele determinado termo corresponde. Então, não só significação semântica. Dando continuidade, nós temos, então, o dicionário como um instrumento linguístico que reúne parte importante do conhecimento metalinguístico, o conhecimento sobre a língua, desenvolvido conscientemente a partir de reflexões cuidadosas e sistemáticas. Então, nós temos uma palavra, e para essa palavra ser incorporada ao dicionário, aí que entra o lexicógrafo, né? Então, o lexicógrafo vai observar em que momento, em que situação essa palavra ela é empregada, né? Se ela é empregada de uma forma constante, qual a classe de palavra que ela pertence, se é um verbo, quais as declinações possíveis dessa palavra. Vai dependendo do dicionário, nós vamos ter a etimologia, vamos ter sinônimos. Então, é um profissional que se debruça sobre esse elemento lexical para que aí sim ele possa ser incorporado ao dicionário. Vamos dar continuidade. Como em um sistema lexical podem existir diversos hiperônimos para uma mesma palavra, os dicionários precisam escolher ao menos um para a construção da definição. Isso vai depender, né, também de dicionário para dicionário. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma entrada, né, uma entrada de uma palavra no dicionário como wise. E aí nós temos a questão das acepções, da significação. Então, por exemplo, som, tudo que é captado pelo sentido da audição, ruído, barulho. Nós temos várias acepções para essa palavra, mas observem, como eu comentei, que não é só o sentido semântico, não é só a questão semântica que entra nessa formulação do dicionário. Nós temos também que é um substantivo masculino, né? Nós vamos poder ter aí locuções para essa palavra
que é a palavra som, né, para esse léxico, a datação de quando que essa palavra começou a ser empregada. Então, temos aí vários aspectos que envolvem, né, a formulação de um dicionário. E, por fim, nós temos, então, as acepções e definições, né? Então, acepções, né, diz respeito a cada um dos sentidos, como nós vimos que uma palavra pode ter. Constitui-se de elementos conceituais e afetivos, de denotações e de conotações, cada um dos prováveis sentidos. Então, quando a gente fala em dicionário, nas acepções, não é só aquela acepção formal que o dicionário traz, né? Então, como o lexicógrafo, ele se debruça sobre a palavra, podem ter outras conotações que são trazidas, dependendo da palavra, para o dicionário. Em relação a definições, elas são frequentes nos dicionários, atuam como principal elemento da acepção lexicográfica, são usadas, sobretudo, nas acepções das palavras substantivas, né? E quando a gente fala em definição, aí sim a definição ela pode estar mais relacionada ao aspecto formal, né? Mais relacionada a uma área, a um campo de atuação, a um campo científico. E ao definir uma entidade é necessário, então, indicar a categoria e assinalar as propriedades que a distinguem dos demais elementos da mesma categoria, ok? Pessoal, agora tendo em vista, né, tudo que nós estudamos durante a nossa aula de hoje, eu trouxe, então, uma atividade que é o Kahoot. Então, vamos lá. Eu vou aqui entrar no nosso Kahoot, para que nós possamos, então, começar essa atividade. Vou passar aqui o número para vocês poderem, então, acessar o Kahoot. Então, o número é esse, 44 12 605. Então, eu peço que vocês acessem para que nós possamos, então, dar início a essa atividade. Temos aí alguns participantes, né? Dicionarista, olha que nome bonito, gostei desse nome. Band, Ana Pararapiraca, Felipe, que nome lindo, né? Bruna. Vou dar alguns minutinhos para que a gente possa, então, iniciar. Santa Cruz, Lu Maravilha. Camila, Aisha. Júnia, Betim. Dauana. Então, vamos lá, pessoal, senão não vai dar tempo de a gente concluir. Então, eu vou começar. Atenção, vamos iniciar. Quanto ao lexema, é incorreto afirmar? Conjunto de lexemas de uma língua natural constitui o léxico dessa língua. O termo lexema é usado como sinônimo de palavras. A consulta ao dicionário nos ajuda a compreender o que é um lexema. O lexema é sinônimo de dicionário.
Então, ó, prestem atenção que foi pedido o incorreto. Então, o incorreto é o quê? Que lexema é sinônimo de dicionário. Não, lexema não é sinônimo de dicionário. Que lexema é tudo isso que nós vimos nessas outras respostas. É um conjunto de lexemas de uma língua natural, é usado como sinônimo de palavra, pode ser usado sim como sinônimo de palavra. Para entender o que é um lexema, é possível entender, né, esse termo a partir da consulta de um dicionário, que é quando nós, então, temos a significação abstrata dessa palavra, né, mas não é sinônimo de dicionário. O dicionário nos ajuda a entender o que é um lexema. Vamos para o próximo. Saber desde criança que cachorro, gato e passarinho são animais é um exemplo de categorização natural, formal, linguística ou científica? Exatamente, ó, a maioria está por dentro, né? É uma categorização natural, né? Então, a primeira categorização que nós realizamos, né, quando somos crianças, é essa categorização de objetos, de coisas, de elementos que fazem parte do nosso cotidiano, mesmo antes de saber nomear esses elementos, né? Então, eu vou separar lá. Então, eu pego um estojo, né, a criança vai separar lá o que é caneta, o que é borracha, em relação a animais, né? Vai saber falar que cachorro, gato e passarinho são animais, né? Por quê? Porque tem características, propriedades que os levam a realizar essa categorização, mesmo ainda não compreendendo muito bem o significado das palavras. Vamos continuar? Ó, a Dauana está na frente, hein? Vamos continuar. Quanto à significação de termos e palavras, assinale a opção correta. A significação de palavras é realizada por especialistas, a significação de termos decorre de convenção, termos são usados para tratar de categorizações da língua natural e a significação dos termos é realizada por especialistas. Então, a correta é a verdinha. A significação dos termos é realizada por especialistas. Então, o termo, diferentemente da palavra, o termo ele tem essa acepção mais específica, né? Então, dentro de uma área, por exemplo, a botânica, nós temos os termos, né, que foram pensados para compor o léxico dessa área. Então, termos são palavras que são aí pensadas por especialistas. Agora, de verdadeiro ou falsa. Os significados lexicais só podem ser reconhecidos quando as palavras estiverem em uma sentença em um contexto. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, falso. Né? Então, principalmente dentro da semântica lexical, não necessariamente uma palavra tem que estar inserida em um contexto para eu entender o significado dela. Então, você tem lá a palavra amor, a palavra pressa, não precisa estar necessariamente dentro de um texto, de um contexto, para eu compreender o seu significado. Né? Então, é falso dizer que eu só vou entender o significado de uma palavra dentro de um contexto, dentro de uma sentença. Maçã, banana, laranja, melão e melancia são hipônimos de fruta? Verdadeiro ou falso?
Muito bem, então aprenderam, exatamente. Maçã, banana, laranja, melão e melancia são hipônimos, numa relação hierárquica, né? Então, nós temos que são palavras que possuem aí propriedades, né, parecidas, né? E que, por isso, então, se relacionam e são hipônimos, então, da palavra mais genérica, que é a palavra fruta. Então, verdadeiro. Quanto ao sinônimo, diz respeito à relação entre palavras que têm significados idênticos. As palavras sinônimas têm sempre a mesma conotação. Todo sinônimo é perfeito. Ou diz respeito à relação entre palavras que têm significados próximos. Isso mesmo. Diz respeito à relação entre palavras que têm significados próximos, né? Porque nós vimos que os sinônimos, eles não são perfeitos, são palavras que se aproximam na sua significação, mas é difícil termos palavras que tenham mesmo, né, a mesma significação. Por isso, nós falamos que não existem sinônimos perfeitos. E, por fim, o profissional responsável pela técnica ou estudo da elaboração de dicionários é chamado de lexicólogo, lexicógrafo, gramaticista ou semanticista? A resposta correta, lexicógrafo, né? Então, se nós desmembrarmos a palavra, grafia escrita do léxico, né? O lexicólogo é aquele que estuda o léxico, não necessariamente aquele que produz o dicionário. E aí nós temos, então, né, o resultado. Então, terceiro lugar, Ipatinga. Segundo lugar, o dicionarista. Em primeiríssimo lugar, quem ganhou? Santa Cruz, parabéns, isso aí, né? Dá para observar que vocês prestaram bastante atenção. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora vamos, então, dar continuidade para podermos finalizar a nossa aula de hoje. Então, durante a nossa aula de hoje, nós vimos alguns conceitos importantes para a semântica lexical. Vamos observar lá o que nós estudamos nesta aula. Então, léxico e significação, a relação entre o léxico e a significação, já que estamos falando de semântica. Estudamos o que é um lexema, para que servem as palavras, né? Então, fizemos essa reflexão. O que é categoria e o que é categorização de elementos e também os tipos de categorização. Estudamos a diferença entre termos e palavras, o que é a semântica lexical e também o que é a semântica lexical estruturalista. Estudamos alguns fenômenos como a hiperonímia, a hiponímia, a sinonímia e a antonímia, a significação lexical, o que vem a ser lexema, lexia e lema, as áreas também que estudam, né, o léxico, como a lexicologia, a lexicografia, e, por fim, questões relacionadas a acepções e definições. Então, vimos muita coisa relacionada à semântica lexical. Eu agradeço a atenção de vocês, espero vocês na nossa aula, atividade, né, e continuo me colocando à disposição para as dúvidas que vocês tiverem em relação à nossa disciplina. Um abraço a todos e até a nossa próxima teleaula.